Então hoje eu vou dar a sequência nas 4 mensagens, concluir hoje com a 4ª mensagem sobre finanças. E qual razão nós estamos falando sobre finanças? Uma vez para consolidar o nosso coração como igreja sobre o entendimento bíblico sobre finanças. E é importante que a gente dê uma repassada. Eu achei muito saudável para nós podermos nos fortalecer na palavra de Deus nesses dias. E na primeira mensagem nós falamos sobre que Deus é dono de tudo e de todos, né? E que nós somos administradores fiéis. Isso, administradores fiéis. Não somos donos de nada, simplesmente estamos administrando aquilo que pertence a Deus, que Ele confiou a nós. E aí nós falamos ainda um pouquinho sobre o trabalho e como o trabalho ele marca o nosso caráter. Nós somos trabalhados no caráter por intermédio do trabalho, e também é a maneira pela qual Deus nos ensina a ganhar dinheiro e com isso Ele nos capacita a enriquecer. Na segunda mensagem nós falamos sobre buscar conselhos, a importância na área financeira de nós termos pessoas que nos aconselhem, e a importância de também estudar o assunto, assim, de separar um tempo, e até estamos incentivando a você já se inscrever nesse ano com o Henrique e com a Rose. Sei que já 2 casais se inscreveram, para no início do ano que vem já poderem entrar nesse treinamento que é chamado Crown. Nós falamos, além de buscar conselhos, sobre como gastar, a maneira sábia que sai do ponto de partida do contentamento, né? E não do ponto de partida da insatisfação. Então o modelo bíblico é você alcançar o ponto do contentamento, para daí então você poder saber gastar com sabedoria. E falamos ainda um terceiro assunto sobre o ensino bíblico sobre viver livre de dívidas. Amém? Tem vários irmãos aí celebrando que vão ter o dia sem dívidas na vida. Amém? A terceira mensagem nós falamos sobre contribuir e economizar, e um pouquinho sobre a consagração das nossas finanças a Deus, a tê-lo como Senhor nas nossas finanças. Então, ao recebermos o salário, primeira atitude é dar a honra a Deus, honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e depois separar uma parte para economizar. Um dos textos que nós lemos foi lá de Provérbios 21:20. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o padrão divino da honestidade absoluta em nosso dia a dia, sobre a importância de ensinar os filhos a cuidar das suas finanças, a se deparar com elas, e por último, a viver a vida do ponto de vista da eternidade, olhar a partir da eternidade e viver o nosso dia a dia hoje. Falando sobre honestidade, e a minha oração hoje é que Deus nos dê um batismo de honestidade. E eu, meditando um pouquinho sobre a honestidade, olhando um pouquinho ao redor, às vezes pensamentos, comentários, coisas que a gente lê, nós não estamos acostumados à honestidade na nossa nação. Nós vivemos num ambiente que não é honesto. É um ambiente do jeitinho, é um ambiente de procurar a vantagem, é um ambiente em que muito fácil um está passando o outro para trás. No negócio é aquela antiga frase, o negócio é levar vantagem, e então se eu vou vender um carro, eu não vou falar do que o motor está rajando, eu vou dar uma maquiada nele e assim por diante vai. A mentalidade vai além. E lendo um pouquinho sobre uma das coisas que nós vamos trabalhar sobre coaching no ano que vem, na parte do treinamento e liderança, a pessoa escrevia assim: alguns nem são honestos com as suas próprias metas que colocam uma meta, mas não são honestos consigo mesmo de cumprir aquelas metas. E eu fiquei, uau, ainda não tinha pensado dessa forma.
E a minha oração é que a gente seja batizado hoje. Eu vou ler vários textos que falam sobre a honestidade, e eu oro que o Espírito Santo nos tome num manto de honestidade na nossa caminhada. Veja esse texto de Provérbios, que diz assim: o Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. A desonestidade não tem nada a ver com Ele. Ou Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Ou Provérbios 6, o Senhor aborrece a língua mentirosa. Em Efésios nós lemos assim, e fala para a igreja: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, trazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Às vezes nós dizemos assim: eu vou estar lá em tal horário. A gente não está lá naquele horário. Não é honesto com a pessoa nem consigo mesmo. Às vezes a pessoa diz: não, já estou indo aí, já estou chegando, mas ainda está longe de chegar. A gente tem alguns costumes no meio que a gente vai vivendo, né? Estabelecemos aí, como já falei, algumas metas e não somos honestos conosco mesmos para trabalhar elas no dia a dia para que a gente consiga alcançar. Às vezes nós dizemos assim: eu amo a Deus, mas quando entra uma situação difícil com o irmão que tem que perdoar, aí diz: não perdoo, não quero saber do meu irmão, eu desvio ele. Isso é ser desonesto consigo, com Deus, com seus irmãos. Então, quando você olha sobre a honestidade, a primeira marca da honestidade é que ela é um atributo de Deus, faz parte do caráter de Deus. Ele é honesto. Ele é honesto conosco. E como aquele que nos deu do Espírito dele, Ele espera que a gente dê espaço para que o Espírito Santo gere em nós a honestidade que há nele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. E ele diz lá em 1 João que Deus é luz, e quando nós andamos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Quando nós andamos de maneira honesta, podemos dizer, nós temos comunhão uns com os outros. Quando Pedro escreve a sua carta, ele diz assim: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E ele não está falando do time. Ele está falando do caráter de santidade, de retidão dele. Então o Senhor deseja que o caráter honesto dele se manifeste na sua vida, e você recebeu isso. Está aí na sua vida, na minha vida, na nossa vida como igreja. A honestidade, ela está presente na nossa vida. E eu preciso manifestar. E como é que eu manifesto isso? A primeira coisa, para manifestar o Espírito Santo na nossa vida, é a palavra. É dizer: Senhor, me conduz à honestidade, eu quero ser santo. Quando nós fazemos isso, é como ligar o interruptor, é como bater a chave do motor, para que isso comece a manifestar, a trazer a luz na nossa vida. Espírito Santo me ensina a ser uma pessoa honesta. Algumas razões desse padrão de Deus, que a Bíblia diz que nós não podemos ser desonestos e amar a Deus. Provérbios 14 fala muito, Provérbios fala muito, né? Vou citar muitos textos de Provérbios. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos o despreza. Quando nós somos desonestos, agimos como se Deus vivo não existisse. Mostramos que não cremos que Deus é capaz de providenciar o que necessitamos, mesmo que Ele tenha prometido fazê-lo. O pior de tudo da desonestidade, da manifestação dela ao nosso redor, é que quando Deus dá uma palavra, nós não confiamos certo nele. Porque vai, né?
Confiar na palavra de alguém? Quem consegue confiar? E coisas assim andam como que na nossa alma e nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que nos roubam a honestidade. Nós às vezes achamos que quando nós agimos de uma forma desonesta conosco, uns com os outros, que Deus é incapaz de descobrir isso, Deus não está vendo, parece que Deus é surdo e cego. E Deus vê todas as coisas, conhece o nosso coração mesmo antes que a gente fale. Nós somos um livro aberto. O comportamento honesto, ele é uma questão de fé. É uma questão de confiança diante de Deus. Quando você diz, eu vou ser uma pessoa honesta, eu vou me posicionar, eu vou falar a verdade. Eu não vou ser daqueles que fala de maneira dúbia, que faz brincadeiras com a mentira. Falando uma coisa, mas querendo colocar outra coisa no lugar. Todas as decisões honestas, elas fortalecem o nosso relacionamento com Deus. E Deus estabelece a honestidade para que a nossa honestidade manifeste o amor ao nosso próximo. Romanos diz assim, se você amar o seu semelhante, tanto quanto ama a si próprio, não desejará mais enganá-lo, matá-lo ou roubar-lhe algo. O amor não faz mal a ninguém. Quando nós agimos desonestamente, roubamos algo de uma outra pessoa. Embora possamos enganar a nós mesmos com os pensamentos que apenas a empresa, os governantes, com argumentos que estão gastando mal o imposto de renda, que o patrão está ganhando demais em cima da gente, no final nós que somos roubados quando nós ficamos conduzindo esses tipos de pensamento. Nós amamos a Deus e servimos a Deus com o nosso trabalho, e nós honramos a Deus quando nós pagamos os nossos impostos. A honestidade, ela estabelece uma credibilidade também para que a evangelização seja feita. Comportamento honesto nos permite demonstrar a realidade que Jesus ama as pessoas. E muitas vezes nós ouvimos argumentações, mas como é que nós vamos crer? Se vê aquele crente que não é honesto e assim por diante, que nos causa luta, dificuldade, a gente tem que ficar às vezes se explicando, argumentando. A palavra de Deus em Filipenses 2 diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros da luz. Luzeiros no mundo. A evangelização precisa de ter um respaldo na nossa vida de sermos honestos. Nós muitas vezes esperamos que os outros sejam, que os nossos líderes sejam. Mas a honestidade começa no coração de cada um de nós, na maneira como nós pensamos uns sobre os outros, na maneira como nós pensamos sobre os nossos cônjuges, sobre os nossos pais. Quando nós caminhamos na honestidade, isso confirma que nós temos uma direção de Deus. Veja, Provérbios 4 diz assim, desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Ao sermos totalmente honestos, o texto diz aqui que nós temos todos os nossos caminhos em retidão, ajustados. Escolher andar pelo caminho estreito da honestidade elimina, e muitas vezes, a possibilidade da incredulidade no nosso coração. Se Deus falou que Ele está conosco e Deus é justo, caminhamos na honestidade, e Ele nos honra no seu tempo e do seu modo. É importante ser honesto nas pequenas coisas. A Bíblia diz assim, no pequeno sempre nós somos treinados. O que é injusto no pouco, também é injusto no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Estava ouvindo um colega pastor, ele me dizia assim que ele estava pegando os clipes, que ele tinha pego várias papeladas, tinha tirado clipes, e daí ele pôs o clipe, juntou eles e pôs na mão. E ele estava para pôr no bolso.
o clipe. Aí o Espírito Santo perguntou para ele: e aí, vai levar onde? Não, vou levar para casa, vou usar lá. Mas são teus? Mas um clipe? Pois é, começa no pequeno, nas pequenas, nas mínimas coisas. Como é que eu fujo da tentação da desonestidade? Como eu faço para viver uma vida de honestidade? Primeira coisa, começa sempre no relacionamento com o Espírito Santo. Quando nós lemos lá em Gálatas, diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu acho muito forte isso, jamais. Andai no Espírito, ande no Espírito. O seu falar vai ser reto, o seu coração para com o seu próximo vai ser reto, a confiança diante de Deus vai ser reta. E ele continua dizendo ali: porque a carne ela milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A nossa natureza humana sempre vai tender para a desonestidade, sempre vai tender para fugir por uma mentira quando nós nos deparamos com uma situação em que talvez a gente passe vergonha. E como Jesus diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, os furtos, o dolo, o falar mal de alguém. A desonestidade ela começa no nosso coração. E o desejo do Espírito Santo é que sejamos absolutamente sinceros, honestos. Uma vida honesta, ela é sobrenatural, ela não é natural. Quem vive em retidão, quem vive em honestidade diante de Deus, diante dos seus irmãos, diante do seu próximo, ele está vivendo uma vida sobrenatural. E aí nós precisamos para isso nos submeter ao Espírito Santo e trabalhar com Ele. E aí tem um outro ponto que é importante quando se fala sobre a honestidade, é ter uma dose de temor da disciplina de Deus. Você se considera um filho, uma filha amada de Deus ou não? Então o filho e a filha que Deus ama, Ele disciplina. E quando Ele percebe que nós estamos pendendo para a desonestidade, Ele vai dar uma palmadinha, Ele vai dar um jeitinho de nos chamar a atenção. E um certo temor precisa crescer no nosso coração, porque toda disciplina, com efeito, como diz lá em Hebreus, ela no momento não parece ser motivo de alegria, de tristeza, né? E depois, entretanto, produz o fruto pacífico que tem sido por ele exercitados, o fruto da justiça, que é o fruto da disciplina. Um filho que ama um pai que ama seu filho, disciplina o filho. Inclusive a Bíblia é muito clara: quando você disciplina o seu filho, você salva a alma do seu filho do inferno, porque a alma ela tende para o inferno. E a disciplina ela é importantíssima na vida familiar, na vida com os filhos. E o nosso Pai não é diferente, Ele nos vai trazer na disciplina, ou na palavra. Ele vai, de alguma forma, Ele vai nos ajudar a, por aqui o caminho. E Ele faz isso em amor, sem expor, né? Provérbios 16:6 diz assim: pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. É necessário ter temor do Senhor, porque Ele vai pegar firme conosco. Ele não é um pai mole não, Ele é firme. Amém ou não? Amém. Uma terceira coisa para andar na honestidade é: ande na companhia das pessoas honestas. De certa forma, você precisa escolher a quem você ouve, cuidar o que você repete, que às vezes é dito na empresa, no seu trabalho, na escola. 1 Coríntios 15 diz assim: não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor, e nós precisamos trazer as pessoas ao nosso redor que são pessoas honestas e aprender com elas. E o que fazer quando nós nos deparamos com a nossa desonestidade, que nós mentimos, que nós faltamos, que não faltamos com a verdade, que falamos uma meia verdade, que é uma mentira? Primeira coisa que nós precisamos fazer nesse instante é
restaurar a comunhão com Deus, dizer ir para Deus e concordar com Ele: Deus, eu fui desonesto, eu não tratei a coisa corretamente, eu não tratei a pessoa corretamente, eu não falei corretamente, falei pelas costas, eu prejudiquei a pessoa. Falar com Deus a esse respeito, concordar com Ele sobre o erro, receber o perdão dEle, porque Deus é fiel e justo para ir nos perdoar os pecados e nos purificar. Depois, devolva qualquer propriedade adquirida desonestamente. Até na lei de Moisés, quando você pegava alguma coisa de alguém, a lei exigia que você desse ainda 20% acima. Você pegou 100, tem que devolver 120. 20% acima. A restituição, então, ele é um esforço para corrigir o erro. Zaqueu, nesse ponto, é um exemplo. Ele diz assim, voluntariamente, a graça de Deus atingiu a ele, ninguém precisou ensinar a ele, porque ele percebeu a graça de Jesus na vida dele, o acolhimento de Jesus. E daí ele diz assim: Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes. Não é 20%, ele deu 4 vezes. Uma vez eu vinha voltando da escola, eu tinha que caminhar acho que uns 2, 3 quilômetros a pé, e passava por uma chácara assim, ali na região do Guarituba, município de Piraquara. Até os 7 anos nós vivemos ali. E era uma chácara meio abandonada, aquela casa parecia assim, meio mal assombrada na minha cabeça, ficava sempre fechada ali. E tinha umas frutas ali. Aí eu pulei a cerca, peguei as frutas lá, levei algumas coisas para casa. Cheguei em casa, ó pai. Aí ele perguntou: de onde você tem isso? Puxa, peguei lá naquele terreno lá. Também comigo. Puxa, vou lá eu pegar as coisas. Aí meu pai foi lá na chácara, bateu na porta lá e disse: ó, ele veio devolver que ele pegou de forma ilícita. Podia, não, pode ficar. Não, mas ele tem que devolver aí. Não, mas daí me acertaram ali. Foi uma lição de vida: não pega as coisas dos outros. E inclusive tem um ditado no português que diz assim: achado. E não é assim, a Bíblia diz aqui, ó: será pois que tendo pecado ficado culpado, restituirá aquilo que foi roubado, que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou. Se achou perdido, devolva, não fica. O caixa aqui, ele devolveu demais, aí azar dele, ele que paga a conta. Não é assim, volta lá. Mas eu já cheguei em casa, volta lá, devolve. Precisamos restituir aquilo que foi pego de alguma forma desonesta. É interessante observar a bênção que existe no ser honesto e as maldições que são ligadas a isso. Veja as bênçãos. A primeira coisa é um relacionamento íntimo com o Senhor, né? Você caminha em unidade com Ele, e diz assim em Provérbios: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos, aos honestos, trata com intimidade. Vem para a intimidade com Deus. Segunda coisa, a família abençoada. Provérbios também diz assim: o justo anda na sua integridade, e felizes são depois dele. Quer dizer, a sua família é abençoada ao ser honesto. Ter uma vida completa. Provérbios também diz assim, no capítulo 12: o lábio verdadeiro permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento, passa. Mas quem é sincero, quem é honesto, tem uma vida completa. E uma quarta bênção é a abundância. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda do perverso existe perturbação. As maldições reservadas para quem é uma pessoa desonesta: primeiro é o afastamento de Deus, porque o Senhor abomina o perverso. Aí começam os problemas familiares: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. A vida é encurtada. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vale mortal. E empobrecimento. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Pense uma vez, isso aqui é quase assim uma terapia de choque.
que às vezes é necessário nós tomarmos para nós mesmos, para nós acordarmos em alguns assuntos. Qual seria a consequência, qual é a consequência direta de perder a integridade? Primeira coisa, o Senhor me salvou, me chamou e me deu o seu nome. E o nome dele vai ser desonrado na minha vida por falta de ser honesto. Eu vou ofender em primeiro lugar a Deus. Segundo, a minha família será envergonhada, perdendo a confiança e respeito por mim. Terceiro, o meu pecado será revelado e terei que prestar contas do que eu fiz. Quarto, minha credibilidade e exemplo de vida na minha família, minha igreja e na sociedade são destruídos. Quinto, terei um peso terrível sobre mim. Perderei o respeito que tenho por mim mesmo, trazendo vergonha por mim mesmo. Já vi pessoas desonestas quase que clamando pela necessidade de ser honrada, por causa da desonra que entrou. A sexta coisa, experimentarei uma agonia de coração e alma que seria 1000 vezes maior que a vantagem ou o prazer momentâneo do pecado. Minha alma, ela é oprimida. Sétimo, vou prejudicar o testemunho fiel e o trabalho de muitos anos de outros cristãos na minha comunidade. E por último, darei a Satanás, inimigo meu, a melhor alegria possível. A marca do Senhor e a marca dele na nossa vida é a marca da honestidade. É de ser honesto, é ter uma palavra só. Um assunto que vai junto aqui nesse processo e que às vezes nós nos deparamos, e muitas vezes no trabalho muitos se deparam e têm as suas lutas com isso, é o suborno, né? Um suborno, ele é definido como qualquer coisa dada a uma pessoa para influenciá-la para fazer algo ilegal ou errado. E aceitar um suborno é proibido nas Escrituras. Diz assim: também o suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Em Êxodos. Em Provérbios diz assim: o perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. E nós temos visto isso sendo publicado amplamente. Então o suborno é um ato frequente, disfarçado com dinheiro, com presentes, com promoções. E Deus não abençoa aquele que age desonestamente e recebe suborno. Um tio meu, ele era alto funcionário, ele é de uma estatal aqui em Curitiba, a antiga Telepar. E na época começaram eles tinham os computadores, daí começou os notebooks. E a empresa que servia a empresa estatal com os computadores, chegou para esse, que era líder de uma área ali, e disse, empurrou assim na mesa, isso aqui é para você. Ele disse, como assim? Não, isso aqui é para você. Disse, é para o meu trabalho aqui? Sim, então pode faturar para a empresa. Ele não aceitou o computador como um presentinho para ele. É para que ele comprasse mais computadores deles e assim por diante. Ele não falou diretamente, mas indiretamente ele percebeu isso. Então o suborno é um engano que nós precisamos cuidar no nosso coração. A honestidade é o nosso caminho. Amém, queridos? Um coração honesto é o coração do Espírito Santo. Ter um coração conforme o coração do nosso Pai é ser honesto. Honesto consigo mesmo, honesto uns com os outros, honestidade no casamento. E nós podíamos falar longamente sobre isso. Mas aplique hoje o seu coração, decida hoje no seu coração a ser uma pessoa honesta. Algumas dicas sobre ensinar os filhos. A Bíblia é muito clara, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Quem vai ensinar finanças para o seu filho? É você, papai e mamãe. Os avós podem ajudar no processo de ensinar as finanças. Como é que a gente ensina? A Bíblia fala que eu preciso falar, eu preciso conversar com o meu filho sobre finanças. Eu tenho uma história que eu conto quando ministro às vezes sobre criança, sobre família.
E sempre me emociono quando conto essa história. Tinha um menino que ele ganhou $1.000. E essa é uma boa conversa para fazer à mesa, para ensinar os filhos. O que você faria com $1.000? Dá uns R$4.000. Ele ganhou esses 1.000. Bom, primeira conversa, vou comprar um tênis, vou comprar um celular, vou comprar isso, vou comprar aquilo, papá. E você vai conversando, o que você faria, o que você faria, o que você faria? Vai atiçando a conversa. Pois é, esse menino, ele fez um concurso, tinha 10 anos ele, 9, 10, é uma história verídica. E ele ganhou o concurso e ganhou os $1.000. Sabe o que ele fez com aqueles $1.000? Ele tinha uma vizinha de 2 anos que lutava com leucemia. Ele deu para a vizinha, para ajudar no tratamento. Aí vale uma pergunta: quem é responsável quando o vizinho está passando mal? Dá uma boa conversa em família. E conversas assim a gente pode promover conversando com os nossos filhos assentados, como a Bíblia diz, né? Andando pelo caminho, deitado, ao levantar. A gente pode conversar sobre finanças, às vezes exemplos da família. A gente pode contar exemplos bons e exemplos ruins, às vezes até que aconteceram na família, para uma aprendizagem dos nossos filhos. Nós precisamos também falar dos nossos erros, para que eles também percebam que nós aprendemos com os nossos erros. E aí entra o sendo exemplo. A Bíblia diz: sede imitadores como também eu sou de Cristo. E todo aquele, porém, que for instruído será como seu mestre. Então os meus filhos, eles precisam aprender, na medida da capacidade deles entenderem algumas coisas, aprender a tratar com dinheiro, aprender a como trabalhar com isso. Então, e olhar para o seu exemplo, como você faz. Eles precisam ver você orar de joelhos em casa. Eles precisam ver você pegar as suas finanças e você puxando um cinquentão no seu bolso e ele vê você dar isso de oferta. Não para ficar se gabando para ele, mas para que ele veja o valor daquele momento para você. Mas pai, tudo isso? Filho. E aí você ensina ele. Na casa de Deus é o melhor lugar para nós darmos a nossa oferta. Ou ver você ajudando alguém, um próximo seu, ele participar do processo. O pastor Arno Paulo, pai dele, na noite de Natal, ele sempre ia atrás dos mendigos na rua. E de vez em quando trazia para a ceia do Natal em casa. Sempre tinha alguém que não tinha o que comer, sentado na mesa deles. Imagina o exemplo, né? Aí o envolvimento. Os filhos precisam ter a oportunidade de aplicar o que ouvem e veem, né? Permitir-lhes então ganhar e gastar. E aí entra no como ensinar, o que ensinar. Primeiro, ensinar a dar, né? Reconhecer que tudo pertence a Deus. Você pega 10 moedas, por exemplo, é uma lição simples, né? Você pega 10 moedas e você separa em 4 potes na frente dele, e aí você ensina, uma moeda é para dízimo, outra moeda é para economizar, e a outra moeda é para investir para uma coisa que você quer comprar. E aí sobraram quantas moedas? E aí vai ensinando a trabalhar assim as finanças com os seus filhos, né? Reconhecer os valores que nós estamos falando aqui, que tudo pertence a Deus, dando o apoio para a obra de Deus, ajudando o necessitado, ensinar eles a economizar. O meu pai, desde pequeno, ele abriu uma poupança para mim, e ele me falava e ele me ajudava nesse processo a perceber a importância de colocar a minha poupança. O que colocar dinheiro na poupança? O que aconteceu quando as minhas filhas nasceram? Elas tinham uma poupança. Esses dias tive que trocar lá porque não aceitava mais o meu CPF. Tive que passar para elas a conta, né? Ensinar os filhos a gastar de maneira sábia, né? Dar a eles a liberdade de decisão. Eu já contei essa história aqui. Uma vez meu pai me deu uma mesada e peguei aquele dinheiro e gastei tudo de chicletes.
fui o rei do recreio, né? Do intervalo, dando chiclete para todo mundo, tinha cheio de amigos. Aí no outro dia eu disse, pai, me dá mais um. Eu disse, não, só mês que vem. Como assim? Aí ele me ensinou, não, uma vez por mês, ele foi me ensinando no dia a dia. Aí eu percebi que no próximo mês não tinha chicletes para turma. Eu aprendi, numa lição, num mês ele me ensinou alguma coisa. Às vezes é importante, o filho diz assim, eu quero um sorvete. Pois é, você tem a tua mesada, gasta do teu dinheiro, vai lá, compra o seu. Daí dá uma pena para ele gastar aquele dinheiro para comprar aquele sorvete, né? E eles começarem a cobrir seus próprios custos, a pagar as coisas, né, com que recebem, eles verem o valor do dinheiro e o tempo que é necessário para ganhar o dinheiro e assim por diante, né? A não fazer dívidas, né? Ensinar os filhos sobre dívidas, encorajá-los a evitá-los, incentivar os filhos a trabalhar. Tem duas coisas que em casa nós fazíamos. As nossas filhas, elas recebiam uma mesada por mês, como filhos, como participantes da casa. Era a alegria de ser filho e recebiam a mesada. Mas tinha um limite, se eles queriam mais alguma coisa, eles precisavam trabalhar por aquilo. Então, aí podia lavar o carro, cortar grama, varrer, isso. Tinha algumas coisas que tinham uma precificação, e eles sabiam se queriam algum dinheiro, tinha que trabalhar e ganhavam aquele dinheirinho, né, para poder comprar as coisas que queriam. E às vezes ficavam na cola da gente porque queriam comprar um tênis que eu não comprava, e eles queriam comprar, e daí ficava lá, né, o que eu posso fazer mais, como é que eu posso fazer isso, né? A Silvia trabalhou isso com maestria com elas. Então os nossos filhos precisam da nossa parte, nas coisas pequenas já, no 10ão, no 50ão, no 100ão, saber trabalhar com aquele dinheiro e como aplicar ele de uma forma para fazer ele multiplicar. E uma terceira e último ponto que eu queria compartilhar é a perspectiva da eternidade. A nossa vida, Tiago diz assim, ela é como uma neblina, passa. Se eu olho para a minha vida, eu pegar o texto lá de Moisés, Salmo 90, 12, ensina-me a contar os meus dias para que eu ganhe um coração sábio. Pela minha frente, pelas contas no natural, eu tenho menos vida diante de mim do que eu já tive. E quando você começa a ver, a calcular os seus dias, e para onde que eles vão e o que eles significam no seu dia a dia, você começa a ganhar um coração sábio, a entender como você vai aplicar aquilo que lhe é confiado. Então calcule o número dos seus dias. A Bíblia diz duas coisas que eu preciso calcular. Calcular o dinheiro que eu tenho, saber certinho, fazer o meu orçamento. E ela diz também para calcular os números dos meus dias. Se eu tenho 10 anos de saúde, 20 anos de saúde, quando eu comecei a fazer o meu planejamento de vida e comecei a planejar meu 80º aniversário, eu fiz algumas perguntas lá. O que vão dizer para mim quando eu fizer 80 anos? Aí as perguntas dos dois lados. O que eu gostaria que dissesse e o que vão dizer na verdade. São duas coisas distintas. E aí eu olhei para cá e comecei a observar o meu dia de hoje. Se eu quero chegar a 80, eu tenho que cuidar de algumas coisas hoje. Não é assim? Vamos fazer um exercício, tem que começar a economizar um pouquinho aqui e ali, né? Pensar em termos. Então, quando você entra nesse ensinar a contar os seus dias para que alcance o coração sábio, a sua vida ela vai pegando um outro sentido, né? Outra coisa, nós vamos prestar contas do nosso dia a dia. Nós vamos prestar conta do que nós ganhamos. Nós vamos prestar conta das finanças, da casa, dos carros, de tudo que nos foi confiado, da nossa habilidade que nos foi dada. E você tem livros aí que falam sobre isso, como é os céus. Um dia leia o livro lá, A Economia dos Céus. Você vai ver que tem um ministro das finanças. Eu acho interessante, segunda vez que eu li um testemunho do irmão que teve um encontro com um anjo que... A marca dele, ele é um ministro das finanças dos céus. Um deles diz que ele a cada 3 meses ele passa na nossa vida e ele vai fazendo contas, ele vai avaliando como é que está
as finanças, como é que está com os dons, o que, é que ele está fazendo com a sua vida, como é que está considerando seus dias. Parece que eles fazem conta mesmo. Quando você observa a partir da eternidade o seu dia a dia, a sua vida, vem um temor do Senhor. Eu vou prestar contas? Vou prestar contas. E a palavra de Deus nesse ponto é muito clara, né? Deus julgará todos de acordo com os seus atos, e nós teremos recompensas distintas, né? Diz assim ali em Coríntios: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. E qual obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas vai ser salvo. Outra coisa, a partir da eternidade, que as nossas obras são aquilo que fazemos com o nosso tempo, com a nossa influência, com os nossos talentos, as nossas experiências, os nossos recursos, né? Então, nós vamos prestar contas. Se não estamos disponíveis a prestar contas para pessoas aqui, um dia o nosso Pai vai nos chamar e vai pedir contas daquilo que nós fizemos com o que é dele. Nas Escrituras aí está cheio de exemplos como isso. E um último ponto nessa questão da eternidade: as nossas decisões diárias, elas determinam o que acontecerá no futuro. Essa reunião aqui, ela tem uma marca que alcança a eternidade, porque a palavra de Deus semeada no seu coração está fazendo diferença para a sua eternidade. Então toda vez que você vem para o culto, você está se preparando para a sua eternidade. Toda vez que você acolhe a palavra de Deus, ela lhe prepara para a eternidade. Ela vai caminhando a sua vida, lhe dando uma perspectiva a viver a vida do ponto de vista de Deus, né? Então nós vivemos sobre a terra somente uma vez, e aí nós vamos estar diante do trono de Deus. E o que fazemos hoje na nossa vida, tem uma importância eterna. E quando nós estivermos então face a face com Cristo e olharmos para a nossa vida, desejaremos ver o nosso investimento em tempo e dinheiro como que foram importantes para o Senhor. Amém, queridos? Aprender a viver a vida do ponto de vista da eternidade muda muita coisa no nosso dia a dia. A maneira como nós tratamos uns com os outros, a maneira que nós usamos o nosso tempo, a maneira que usamos os nossos recursos, a maneira como nós planejamos a nossa vida, a maneira como nós trabalhamos as promessas e o agir de Deus na nossa vida, faz toda a diferença olhar a vida a partir da eternidade. Deus, Ele começou e fez esse mundo vendo o final. Ele diz assim: desde o começo eu já digo o que vai acontecer no final. O planejamento já está estabelecido. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos entender o nosso final, para hoje nós já caminharmos em sabedoria em direção à eternidade. Então, queridos, resumindo, Deus deseja que todos nós sejamos honestos, pois cada decisão honesta tomada fortalece a nossa fé, e a Bíblia corrige quando agimos desonestamente. Os filhos, eles precisam do nosso ensino. A gente precisa sentar com eles e explicar como as coisas funcionam, e ensinar a eles a honestidade, né? Viva a vida do ponto de vista da eternidade, e como esse investimento vai abençoar a eternidade minha e da minha família. Muitas das nossas decisões, se nós vamos para lá ou para cá, é perceber o volume de bênção que vai gerar cada decisão que nós decidimos. Eu tenho uma vez, me marcou assim: a maldição ela alcança até a 4ª geração, mas a bênção ela alcança até 1000 gerações. E uma atitude de honestidade nossa vai alcançar 1000 gerações. Uma atitude desonesta vai prejudicar 4 gerações depois de nós. Graças a Deus que Jesus morreu por nós, né? E que Ele fez tirou as maldições, para que a gente viva a partir dele um novo tempo, uma nova postura, para que nós vivamos de forma que honra e glorifica a Ele. Amém, queridos? Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Queria ter um tempo de oração. Depois desse tempo de oração,
O ministério profético se formou nessa semana aí. Quantos que se formaram aqui? Você vai entregar 19? Você vai entregar hoje aqui? Beleza. Aí eles vão vir aqui à frente e vão orar, declarar uma palavra profética. Enquanto o café vai ser preparado, vem aqui receber a palavra e o café daí vai ter o seu tempo, né? Agora nós vamos orar e colocar o nosso coração diante do Senhor. Primeiro ponto para a oração. Coloque a honestidade como um ponto que você hoje firma o seu coração a ser uma pessoa honesta diante de Deus, diante de si mesmo, diante da sua casa. Sim, Pai Celeste, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que conhece cada pensamento nosso, conhece a nossa história. Hoje nós entregamos ao Senhor a desonestidade, entregamos ao Senhor as palavras, as meias verdades que nós dissemos. Nós entregamos ao Senhor as coisas que conquistamos debaixo de mentira, debaixo de desonestidade. Nós colocamos, Senhor, diante dos teus pés, pedindo que o Espírito Santo hoje nos purifique e nos dê um coração honesto diante do Senhor. E onde nós precisamos restituir alguém, Senhor, dá-nos a lembrança e mostra-nos como fazer isso. Espírito Santo de Deus, o Senhor que habita em nós, gera nessa hora essa sua postura de honestidade como uma marca do nosso coração. Eu vejo que como uma planta que está nascendo rapidamente, se fortalecendo, crescendo dentro de nós, como uma marca do Senhor, uma marca de honestidade, marcando as nossas vidas. Receba esse mover do Espírito Santo dentro de você. Ser uma pessoa honesta, uma pessoa que anda em retidão diante de Deus, em todas as suas finanças, em todos os bens, em todos os relacionamentos, as posturas. Espírito Santo de Deus, vai gerando isso mais. Por gentileza, Espírito Santo, mais de Ti na nossa vida, mais dessa marca, desses pensamentos, Espírito Santo de Deus. Por gentileza, Espírito Santo, por gentileza, Espírito Santo. Faz crescer dentro de nós de uma forma extraordinária, como que um espigão, uma absoluta certeza, uma postura inabalável na nossa vida, sermos pessoas marcadas com honestidade. Sim, Espírito Santo, esse manto de honestidade sobre a sua igreja, esse manto de sabedoria na maneira como ensinar os filhos, no ajudar cada um deles a cuidarem daquilo que o Senhor dá, desde o tênis que receberam, da bicicleta. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, esse manto de sabedoria, de ensino, vem sobre as nossas casas, faz um ambiente agradável, um ambiente gostoso de aprender sobre finanças. Abre os olhos, ó Deus, de cada pai, de cada mãe, abre os olhos de cada filho, o entendimento, a sabedoria que o Senhor vem gerando nessas semanas entre nós aqui, sobre as finanças, ao ponto de vista do Senhor. Eu oro, Espírito Santo, que essa sabedoria do Senhor, ela tome cada coração, cada mente aqui. Sim, Senhor. E abra os nossos olhos para a eternidade. Abra os nossos olhos para isso que Moisés orava. Senhor, ensina a contar os nossos dias, ensina-nos a ver-nos diante do Teu trono, prestando contas daquilo que nós temos feito com a nossa vida. Abre a nossa visão, Senhor, sobre a eternidade e o Teu trono, que não nos julga para a destruição, mas que nos julga para a recompensa. Sim, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso entendimento, para o nosso posicionamento, Deus, diante do Senhor. Alcancemos um coração sábio, que vive a vida do ponto de vista da eternidade.
Senhor, eu recebo essa sabedoria. Comece a agradecer ao Senhor pela sabedoria da honestidade, pela sabedoria de ensinar os filhos, pela sabedoria de viver do ponto de vista da eternidade. Sim, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Toma esse tempo para receber. Toma esse tempo para ser ministrado ainda mais profundamente do Espírito Santo. Perceba Ele consolidar essas verdades no seu coração.